Será que dor e sofrimento são intrinsecamente a mesma coisa ou há diferença entre eles? Buscar entender essa questão é hoje nosso objetivo desse vídeo, no qual você vai compreender como a reeducação emocional comportamental pode ser um fator fundamental em sua vida para que você consiga transformar dor em significado e vitória. Hoje vamos compreender que sim, a dor existe, mas o sofrimento é opcional. Sofrimento é uma palavra bastante interessante que vem lá da antiguidade, lá da antiga Roma, de sofere, que é sob ferro. E o que é sob ferro? Quando as pessoas têm aquela bola presa no pé, aquela bola clássica dos desenhos animados, onde o prisioneiro tem uma bola, ela está sob ferro. É aquela pessoa que estava nas galés, os escravos das galés remando, enquanto uma pessoa tocava o tambor e outra metia o chicote no lombo, e elas estavam acorrentadas no navio, sendo obrigadas a fazer alguma coisa que elas não queriam. E aqui começa o nosso sofrimento, o sob ferro. Estamos sofrendo toda vez que percebemos que aquilo que fazemos não tem sentido. Uma das histórias clássicas é o mito do Sísifo, um homem que foi condenado à eternidade pelos erros que cometeu frente aos deuses, a carregar uma pedra até o topo de um morro para simplesmente, ao chegar no topo do morro, essa pedra rolar e no dia seguinte ele ter que fazer tudo de novo. Quando nos perguntamos qual é o sofrimento de Sísifo, normalmente pensamos que o sofrimento está em empurrar a pedra, ou seja, ele sofre por conta dessa pedra que tem que subir o morro. Mas na verdade esse não é o sofrimento. O sofrimento do Sísifo é perceber que todo dia tudo que ele fez será desperdiçado, ele terá que refazer. É a falta de sentido para a eternidade fazendo a mesma coisa. Boa parte das pessoas hoje no mundo sofre o mesmo paradoxo do Sísifo. Sofre o mesmo problema, a mesma dor, porque percebe que aquilo que faz não agrega nada, não faz diferença nenhuma. Se Sísifo estivesse tentando entender que empurrar aquela pedra até o topo do morro faria diferença na construção de um corpo, numa saúde melhor, ele seria o primeiro atleta de crossfit da história da humanidade, porque ele estaria fazendo justamente o que as pessoas pagam para fazer, pagam caro, numa academia de crossfit. Veja então aqui, a questão não é o esforço feito, é o significado desse esforço. E é aqui que você começa a sofrer. Vamos tentar entender então um pouquinho a diferença de dor e sofrimento? Você sabe me dizer qual é a maior dor do mundo? Qual é a dor fisiológica mais poderosa, mais intensa que um ser humano pode enfrentar? Quando faço essa pergunta, a maioria das pessoas diz que é a dor da pedra renal, a crise renal. E isso só os homens dizem, porque essa é a maior dor que você e eu, enquanto homens, podemos sentir. Mas a maior dor do mundo é a dor do parto. Ela consegue ser mais intensa que a dor da pedra renal. E por que será então que, apesar de ser a maior dor do mundo, a maior dor fisiológica do mundo, ela também é uma dor que as mulheres se submetem voluntariamente desde o início da história da humanidade, porque senão a gente não teria mais gente no mundo? Por que será que as mulheres se submetem a essa dor? E a resposta, para além das questões fisiológicas, é porque essa dor faz sentido. Essa dor é a dor da maternidade, de ter um filho. Portanto, é uma dor que está profundamente alicerçada num sentido muito profundo. A maior expectativa de boa parte das mulheres do mundo, ser mãe. Então, quando essa dor encontra um sentido intenso, ela deixa de ser desespero. E olha que interessante, ela não vira desespero. E olha que interessante isso, porque a maior dor psicológica do mundo, se a maior dor fisiológica é o nascimento de um filho, a maior dor psicológica do mundo é a perda de um filho, algo que é absolutamente não natural, porque na natureza os pais sempre falecem antes dos filhos, essa seria a natureza acontecendo. Então, quando um filho vem a óbito, essa é a maior dor psicológica que um ser humano pode enfrentar, que é o rompimento justamente daquele ser que foi produzido por meio dessa dor tão intensa. Portanto, o significado atribuído a essa dor lá na origem dá uma conexão vitalícia na relação entre mãe e filho. E aqui a gente começa a perceber que beleza, que sabedoria que existe em tudo isso. Quando a dor ela tem sentido, ela é chamada de dor para. É uma dor que eu consigo compreender o que me leva. Aqui no método REC, que transforma vidas, a educação emocional comportamental tem transformado milhares de vidas, transformando a forma como nos enxergamos e o sentido que damos para as experiências que vivemos. É isso que transforma a vida, é a significação da sua experiência. Então, o que a gente começa a entender? Usando um princípio de um psiquiatra judeu chamado Viktor Frankl, que sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz e perdeu toda a família.
todo mundo. Todos os Frankl morreram. E apesar disso, Frankl não era uma pessoa que tinha um grau de pessimismo frente à vida. Pelo contrário, ele disse em suas falas belíssimas que você pode tirar tudo de um ser humano, menos o poder de definir a si mesmo, menos o poder de escolher a sua própria vida. E Frankl é um exemplo de superação e de significado, de sentido para a vida, porque ele conseguiu ressignificar uma experiência tão traumática como essa em uma experiência de transformação da sua vida e do seu legado para a humanidade. E o Frankl nos traz uma poderosa fórmula que define justamente a sua capacidade de encontrar sentido ou não para a vida. Frankl diz que desespero, o que é desespero? Qual é o contrário de felicidade? Certamente você vai me responder infelicidade, mas o contrário de felicidade em seu extremo é desespero. Desespero é quando a pessoa perdeu o sentido para a vida, perdeu todo o sentido da sua existência. Ela não está apenas infeliz, porque eu posso estar infeliz agora, mas eu tenho esperança em relação ao futuro melhor. Mas o desespero é quando toda a esperança foi perdida. Então, o desespero acontece quando eu tenho dor menos sentido. Olha que equação poderosa. O que ele quer dizer com isso? Eu tenho dor, um alto grau de sofrimento, que pode ser psicológico ou fisiológico, e eu tenho um baixo grau de sentido. Por que isso é importante? Se eu tenho uma dor alta, mas o sentido é altíssimo, como eu coloquei agora na questão da maternidade, isso não leva ao desespero. É apenas uma dor, é uma dor para. Se eu quero emagrecer, quero ter um físico belíssimo, uma estrutura física, eu estou profundamente comprometido comigo mesmo, agora, depois de um longo período, depois de um acidente, em que eu não consegui treinar, eu estou treinando fortemente. Eu estou treinando todos os dias da semana, e eu estou comprometido. Sofro? Claro que sofro. Claro que é sofrido fazer musculação, voltar aos treinos de luta, me sentir inapto, inábil, com um físico que não responde, como já respondeu no passado. Eu me sinto bastante frustrado frente aos desafios que às vezes não são tão fáceis como já foram. Então a dor psicológica e a dor fisiológica, ela existe. Mas eu entro em desespero? Não. Eu desisto? Não. Porque a desistência vem do desespero, que é a falta de sentido. Você desiste frente aos seus desafios, aos seus compromissos, quando você não consegue encontrar sentido no seu compromisso. Então você quer emagrecer, então você quer ter um corpo bonito, mas você não encontra sentido para isso. Você olha para si mesmo e não encontra o sentido maior dessa busca. Apenas você quer emagrecer porque você quer deixar de ser obeso, porque você quer parar de olhar para o espelho e não gostar de si mesmo. Você quer ter dinheiro, não porque você quer ter dinheiro e uma vida próspera, porque você quer parar de ser pobre. Então a gente não consegue olhar para si mesmo com o olhar daquilo que a gente quer e apenas daquilo que a gente não quer. Então essa dor não tem sentido, ela tem potencial para virar desespero. Quer transformar a sua vida, quer ter uma vida plena, uma vida com muito sentido, com prosperidade, uma vida com alta performance, uma vida onde a sua carreira, seus relacionamentos, a sua prosperidade está em alta? Então a questão aqui é: qual é o sentido para a dor? As suas escolhas, todas sem exceção, têm dor. Vou fazer uma pergunta para você. Perdedor, vencedor. O que essas duas pessoas têm em comum? Essas duas atitudes têm em comum? E a resposta é óbvia, é dor. A dor das suas escolhas. Se você vai ser um vencedor, você tem que escolher a dor que faz sentido, a dor que te leva em direção aos seus objetivos. Quem não quer sofrer, quem quer ter apenas prazer, não consegue atingir seus objetivos porque não está disposto a pagar o preço dessa sua jornada. Toda estrada tem pedágio. Se você sabe onde quer chegar, pague o preço. A pessoa que não paga o preço é o perdedor. É a pessoa que, por não escolher a dor de vencer, a dor de atingir seus objetivos, os demais vão escolher a dor que ele vai pagar. A vida vai escolher a dor que ele vai pagar. E a dor que ele vai pagar é a pior, que é a dor de não poder escolher. A dor de não ser protagonista, o primeiro ator da sua história, e sim ser coadjuvante ou vítima nesse filme chamado A Minha Vida. Quer transformar sua vida? Então toma uma decisão inteligente. Venha para o REC. Venha ser um reeducador emocional comportamental, transformando assim a sua vida em primeiro lugar, para que você seja exemplo daquilo que você ensina, e em segundo lugar, ajudando outras pessoas a serem a sua melhor versão. Vem ser um hacker, transforme a sua vida, transforme o mundo à sua volta.